Estamos na transmissão do seminário Sexualidade e Família, organizado pelo Centro de Formação Famílias Novas, do Centro Médico Padre Pio, aqui pelo YouTube da Canção Nova. Você pode saber da nossa programação entrando no site eventos.cançãonova.com e lá você vai ver todas as conferências. O seminário nós fizemos em 5 módulos, né? Então nós vamos ter hoje o primeiro módulo, daqui a pouquinho. Depois temos o módulo 2, o 3, o 4 e o 5, encerrando domingo às 18 horas. Tivemos a conferência de abertura com o Padre Rafael Solano, Família, Novo Sinal dos Tempos. E para dar início ao cujo tema é amor e responsabilidade, nós vamos ter a conferência sobre a carne se faz corporeidade. E esse é o tema do lançamento. Nós estamos lançando agora oficialmente o livro do Padre Rafael Solano, volume 2, porque o ano passado, no nosso aprofundamento, nós lançamos o volume 1, Senhor, não tenho ninguém, como superar o isolamento afetivo. E esse ano estamos lançando, já estamos com o livro aqui, na nossa loja.cançãonova.com, só você acessar o nosso site ou ligar para o nosso telefone 12 3186 2600. E para as pessoas que estão participando do nosso seminário, nesse final de semana, a loja Canção Nova fez um cupom família. E com esse cupom, você terá 10% de desconto na compra dos livros de lançamento pela editora Canção Nova. Então, nós vamos agora com o Padre Rafael Solano, para que ele possa trazer para nós qual é a novidade, qual é o conteúdo do lançamento do 2º volume, Senhor, não tenho ninguém, toma teu leito e anda. Padre Rafael, seja muito bem-vindo. Que bom, Fabiana, estarmos de novo aqui na segunda parte do nosso seminário. Vale a pena dizer para aqueles que estão entrando agora, estamos no 10º aprofundamento sobre a vida em família, a sexualidade, os métodos contraceptivos. Já tratamos de tantos temas valiosíssimos. O ano passado, o nosso aprofundamento, se vocês bem lembram, foi o último grande evento da Canção Nova. Depois do nosso aprofundamento, nós entramos em lockdown e tivemos que parar as atividades formativas para grandes grupos. Por incrível que pareça, o tema do ano passado, que foi o primeiro volume desta coleção, Senhor, não tenho ninguém, o isolamento afetivo. E este ano, continuando e tendo como pano de fundo o 4º Evangelho, o Evangelho de São João, capítulo 5, versículos 1 a 10, nós temos o 2º volume. Toma teu leito e anda. A carne se faz corporeidade. Não somente convido você a ler os 2 volumes, são, como falam os franceses, livre de poche, estão dentro da sua bolsa, estão dentro da sua sacola, você pode levar consigo, é super prático de leitura, então é muito bom. A carne se faz corporeidade. Há um problema de base e é o dualismo. O dualismo influenciou profundamente a nossa vida por décadas, por séculos. E muitos de nós deixamos de lado a grande proposta de São Paulo. São Paulo, um conhecedor e alguém que verdadeiramente sabia muito bem a distinção entre o pensamento judeu e o pensamento grego, nos ajuda hoje mais do que nunca a interpretar o valor do corpo. A corporeidade na sua grandeza e a corporeidade na sua contingência. Então, nós temos que partir do fato de que todos nós somos seres integrais. Neste momento eu não poderia tirar a minha orelha direita porque me está incomodando, ou o meu dedo, ou a minha perna. O corpo integral. E eu penso que aqui está a maior de todas as grandezas antropológicas até hoje, nunca antes aprofundadas e estudadas.
o cristianismo sempre procurou e procura superar esse dualismo. O que significa o dualismo? Que durante muito tempo nós percebíamos que o corpo estava de um lado e a alma estava do outro. Já Santo Tomás tinha dito que o corpo era a forma da alma, mas as pessoas ficavam um pouco assim meio tendenciosas e pensavam que o corpo era uma espécie de cadeia, uma espécie de prisão onde a alma um dia se libertaria e iria passar um tipo de férias gostosas o resto da eternidade. Bem, os filósofos cristãos foram percebendo rapidamente que esse pensamento paulino, o corpo se faz carne, é uma realidade verdadeiramente intrínseca. Que significa que algo é intrínseco, que está dentro de tudo que a pessoa é, significa e verdadeiramente modifica no seu ser. Então, por exemplo, o calor que está fazendo aqui não somente me afeta a mim, afeta a todo mundo. O frio que está fazendo aqui não só me afeta a mim, afeta a todas as pessoas que convivem comigo. O ambiente no qual nós estamos fazendo esta transmissão, as pessoas que estão por trás das câmaras, quem preparou este microfone, tudo sempre tem a ver na comunicação com esse corpo que fala. Esta obra e este trabalho tem muito mais do que capítulos, tem uma espécie assim como de sessões, não? Então, a primeira sessão do texto é toda uma recomposição do significado do termo carne. De fato, muitos de nós, sempre que ouvimos o termo carne, o ligamos também a pecados da carne. Mas acontece que na mentalidade paulina há algo que sobrepassa essa constituição do corpo como um agente negativo e o coloca Paulo num espaço muito mais belo. Templo do Espírito. O Espírito habita em nosso corpo. Olha que expressão tão linda, hein? Até você pode repetir comigo lá na sua casa. O Espírito habita em meu corpo. E esse desenvolvimento do Espírito que habita em nós é aquele que vai trazendo diversas situações que, com o passar do tempo, vão contribuindo para o nosso desenvolvimento. Então, nós vemos que o corpo não é o mesmo, que o corpo é belo, um elemento primordial. Sempre trabalhamos em volta disso na experiência dos aprofundamentos da Canção Nova e, sobretudo, na filosofia de famílias novas. A beleza do corpo. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E na primeira parte do livro eu vou abordar esse significado de sermos feitos à imagem e semelhança do Criador. Para realizar e viver tudo o que nós somos, Deus nos deu a graça e a possibilidade de nos manifestar através do nosso corpo. Digo mais uma vez, esse corpo que se manifesta é um corpo relacional. Por quê? Porque ele é belo. Então, eu estou olhando para vocês através da câmera, vocês estão se olhando lá em casa, se você está na companhia de alguém, e você vai vendo como esse corpo se relaciona. Essa relação corporal, na experiência do amor de Deus por nós, é belíssima. É para mim a maior de todas as graças que o nosso corpo recebe. Penso que por isso todos ficamos adoloridos quando soubemos daquelas crianças que foram colocadas dentro de um barril. Quanta dor! O mesmo acontece com os embriões congelados. São totalmente colocados num tubo de ensaio e ali permanecem. E o embrião é pessoa. O embrião não é só uma célula ou um conjunto de células. Permitir que a pessoa se relacione através do corpo
é o mais belo. Por isso, quando somos crianças, a inocência invade o nosso coração. E não existe dor maior que alguém possa violentar uma criança, porque o infante é inocente e, através do corpo, expressa toda a grandeza da sua personalidade, da sua própria pessoa. Quando o corpo começa a relacionar-se, nascem elementos vitais, amizades, carinho, responsabilidade, doação, entrega. E por isso, nós não temos que ter nem sentir vergonha do nosso corpo. É lindo, por exemplo, quando você vê uma criança anencéfala, né? Eu sempre lembro daquele vídeo Flores para Marcela. Quem não se comoveu com esse vídeo tão lindo? Quem já não teve vontade de ter uma Marcela anencéfala do seu lado? A beleza do corpo. Mesmo sem toda a cavidade do cérebro, Marcela era uma criatura bela. Quando nós vemos pessoas com algum problema funcional, corpóreo, orgânico, nós vemos a grandeza dessa pessoa e nós vemos a sua grandeza através da beleza. A beleza, meus amigos e minhas amigas, como dirá o grande Gabriel Marcel, não é simplesmente uma produção de algo harmônico. Cuidado com isso, porque muitas pessoas hoje querem atingir, pretendem atingir uma beleza corpórea que, na verdade, não tem nada a ver com a experiência cristã, com a proposta que o próprio Senhor Jesus nos faz de reconhecer naquele doente da piscina de Betesda uma criatura que é bela, que precisava ser reconhecida na sua beleza, a quem Jesus lhe pergunta: ¿queres ser curado? Toma tu leito e anda. Vai embora. Não fiques aqui neste lugar desorganizado. Vai para um lugar completamente novo, né? Essa beleza do corpo é aquela que vai instaurando em nós, como acabo de dizê-lo, relacionamentos, mas ao mesmo tempo, dentre esses relacionamentos, o corpo vai nos dando também a proximidade e o distanciamento, né? Uma coisa lindíssima que nós temos trabalhado ao longo de todo este tempo nos aprofundamentos das famílias novas, na Canção Nova, é precisamente poder ajudar a muitas pessoas a reivindicar a dignidade do seu corpo, da beleza do seu corpo e da grandeza do seu corpo através dessa aproximação, né? Há 2 pontos que nós trabalhamos no livro que são vitais. E eu aqui verdadeiramente admiro o trabalho que muitos pais de família realizam na sua casa com os seus filhos. A partir da abertura produzida pelo corpo, cria-se entre o corpo e a pessoa um diálogo. E esse diálogo é o motivo através do qual eu considero que aquelas pessoas que se aproximam de mim o fazem de maneira espontânea. Ali nascem, por exemplo, coisas lindíssimas. Tem pessoas tímidas, mais reservadas. Tem pessoas mais espontâneas. Cientificamente nós falamos dos fenótipos. Pois bem, aqui é onde está a diversidade na beleza corpórea. Eu vi que um dos palestrantes vai abordar o tema da pornografia. Que significa a pornografia? Uma imagem adulterada de forma grotesca e vulgar da beleza do corpo. Desse corpo que fala e que pode falar do amor, que pode falar do pudor, que pode falar da entrega e da doação. Vejam como nós temos que descobrir essa grandeza da corporeidade que se vai construindo. Digo mais uma vez, meus queridos amigos e amigas, a carne que se faz corporeidade. Então, por exemplo, existem trabalhos lindíssimos que nós podemos desenvolver, com os adolescentes.
Eu trabalho muito isto com os adolescentes quando vão passar para a crisma, por exemplo, ou quando vão receber a primeira Eucaristia, não? Às vezes são excessivamente expostos e às vezes outras são muito reservados. Mas eu sempre digo, através do tesouro que tu tens, que é a grandeza do teu corpo, tu podes desenvolver uma personalidade maravilhosa. Não tens por que sentir que o teu corpo não vale a pena. No texto nós trabalhamos uma problemática bem recorrente, que é o tema da mutilação. Eu, no ano passado, antes da pandemia, tive a oportunidade de participar de uma discussão muito forte a nível acadêmico sobre as mutilações. As pessoas que se mutilam e as pessoas que ferem o seu corpo. Todos nós sabemos que há toda uma propagação sociocultural da exaltação do corpo, né? Muitas pessoas procuram um modelo de corpo tão quase perfeito que lutam e lutam por alcançar esse corpo. A perfeição do corpo não está na sua contextura externa. A perfeição do corpo está na sua grandeza total, interna e externa. E o cuidado com o corpo deve nos levar também a cuidar a integralidade da nossa pessoa. Por isso, quem se mutila pode perder todos os níveis de comunicação com o corpo. Ou porque não se aceita, quer dizer, por negação de si mesmo, ou porque a rejeição é tal no ambiente no qual vive que o seu corpo nada lhe diz, né? Aqui gostaria de dirigir-me aos educadores, nas escolas, nas universidades. Nós cumprimos um papel preponderante. Sobretudo porque trabalhamos com um público, na sua imensa maioria, que está passando da adolescência para a primeira juventude. Ali, no ambiente escolar, os educadores podem trabalhar a grandeza dessa corporeidade. Como fazer para que um jovem valorize não somente a sua vida exterior com o corpo que possui, senão também os seus relacionamentos através desse corpo. Numa pesquisa que foi feita pelo Instituto de Bethesda, no estado de Virgínia, nos Estados Unidos, eu fiquei verdadeiramente escandalizado, no bom sentido da palavra, escandalizado com o resultado. Mais de 4.000 adolescentes e jovens entre os 14 e os 25 anos foram entrevistados. Você aceita o seu corpo? A resposta foi dolorosíssima. 72,4% não aceita a sua corporeidade. Quando você não aceita a sua corporeidade, você está se dizendo a você mesmo, eu não quero existir. O ano passado, com o Dr. Marcos Liboni, trabalhávamos profundamente o drama do suicídio entre jovens e adolescentes que nasce da rejeição do próprio corpo. Quando eu não me aceito, por exemplo, pela minha cor de pele, quando não me aceito pelo meu tamanho de nariz, de orelhas, de boca. Claro, aqui entra toda uma discussão, e eu sempre digo para a Fabiana Zambuja que a beleza dos aprofundamentos é isto, não? Um próximo aprofundamento urgente é a questão das cirurgias plásticas, convidando profissionais da saúde, como sempre se convidam aos aprofundamentos, para entender as motivações que levam a uma pessoa jovem para fazer uma cirurgia plástica. Não é uma cirurgia corretiva unicamente. É possivelmente que lá no fundo do seu coração há uma preocupação com a sua imagem. Mas o que significa isso? Que valores e que contravalores pode você encontrar dentro do processo de desenvolvimento e especialmente das realidades que a pessoa vive? Então, essa corporeidade que gradativamente vai sendo assumida deve nos levar também a descobrir tudo o que ela implica no nosso relacionamento, tá? Um terceiro capítulo, ou uma terceira forma de entender, um terceiro passo que nós trabalhamos na obra Toma Teu Leito e Anda, segundo volume,
é a dimensão da sexualidade. O corpo humano, um corpo aberto. Eu sempre digo que aqui está a minha grande admiração por Tomás de Aquino e pelos seus leitores e pelos seus grandes conhecedores. Tomás de Aquino tem uma forma muito especial quando se dirige ao corpo. Ninguém melhor do que Tomás de Aquino para tratar deste tema. De fato, a realidade que flui cada vez mais no pensamento tomista, na realização do corpo, parte daquilo que significa o viver e o morrer, né? Claro, alguém me dirá, bom, no pensamento da época isso é muito válido, mas continua sendo super válido, continua tendo elementos de grande inspiração. A contingência do corpo. O que significa que o corpo é contingente? Que todos nós nascemos e morremos. Essa contingência do corpo está pautada pela cronologia, está pautada pelas circunstâncias e está pautada também pelo tempo. Um dia uma pessoa me diz, nossa, padre, mas você gosta de tirar os seus anos de vida. Então eu disse, olha, não é que eu goste de tirar os anos de vida, é que uma coisa é você nascer um dia e no ano seguinte completar um ciclo de vida. Quer dizer, o menos importante no processo da corporeidade integral é saber se você tem 50 ou 60 anos, 15 ou 20 anos. O importante é que um homem de 50 não viva como um garoto de 30. Isso é o verdadeiramente importante. Aí está a centralidade da contingência do corpo. Temos sentido na pele, todos nós, o que o vírus, o que a pandemia está deixando em nós. Pessoas muito próximas a mim que perderam os seus familiares dizem com palavras dolorosas na alma: ontem estava bem, hoje piorou e depois de amanhã morreu. Parecia uma espécie de isopor. Desapareceu. Essa contingência corpórea tem que ser assimilada por todos nós. E muitas vezes, dentro dos níveis de contingência, nós compreendemos também que o corpo, dentro da sua integralidade, vai abrindo-se para essa dimensão da sexualidade. Num seminário de sexualidade e família, não poderíamos deixar de tratar sobre um dos temas que um dos palestrantes vai abertamente falar, da sexualidade do casal, né? Então, um ponto da obra centralíssimo é até onde o casal conhece e sabe da sua contingência sexual. Por que dizemos isto e por que tratamos sobre este assunto? Porque muitos casais pensam que a potencialidade sexual deve acompanhar todos os momentos da sua vida, ao ponto de que, se por alguma razão um dos cônjuges perdesse a sua potência sexual, o matrimônio praticamente desapareceria. Cuidado, temos que ter muito cuidado com isso. O passar do tempo na vida do casal vai enriquecendo esse mesmo casal para descobrir como a sexualidade o santifica. Por isso o corpo se abre a essa realidade transcendental da vida íntima. Aqui, queridos amigos e amigas, nós temos que ter sempre dois princípios que me impactam profundamente no pensamento do Papa Paulo VI. O primeiro princípio é aquilo que Paulo VI vai denominar na Humane Vitae, em 1968, a riqueza da fidelidade. Vejam, as relações matrimoniais, as relações de amizade, as relações de amor paterno, todas as nossas relações, quando acontecem num ambiente de fidelidade,
sempre nos conduzem a crescer, mas sobretudo a reconhecer o outro. Paulo VI conhecia muito bem a filosofia de Jacques Maritain, e sendo conhecedor dessa filosofia, Paulo VI tinha toda uma estrutura para compreender que o desenvolvimento do corpo também está completamente unido ao desejo de viver essa felicidade e essa fidelidade conjunta. Nada mais belo, por exemplo, quando tratamos com um grupo de jovens sobre a experiência do amor, quando você fala para um grupo de jovens que estão prontos para casar, encontro de noivos, celebração de espiritualidade, retiro espiritual para os noivos, não? Você vê que eles querem mostrar a beleza da fidelidade num futuro através da sua corporeidade. E essa corporeidade é aquela que vai bem devagar propiciando a estrutura desse amor. Por isso, o corpo não se expõe publicamente. O corpo tem, dentro da sua contingência, elementos vitais para que ele possa ser cada vez mais reconhecido dentro do ambiente social. Há dois elementos nesta proposta de Paulo VI que me parecem lindíssimos. O Papa diz a todos nós que dentro da experiência da lei natural, o corpo cumpre uma função vital, e é que ele estrutura as formas, as maneiras e os conteúdos. Talvez por isso, quando alguém se mutila no corpo, causa tanta dor a si mesmo e aos que estão do seu lado. Eu conheci uma família onde um dos membros tinha um comportamento patológico muito doloroso e a pessoa se feria com um canivete. Toda a família se desestruturou. Toda a família sofreu com isso. Depois de muito trabalho, depois de muita ajuda terapêutica, depois de muito trabalhar a relação com o corpo, quando a pessoa conseguiu atravessar esse limiar doloroso e entrou numa dinâmica de aceitação do corpo, ela quis falar comigo. E eu dizia para a pessoa, eu conheci as tuas duas corporeidades. Quando tu te flagelavas, tu eras assim, recolhida, praticamente corcunda de si mesma. Quando tu te libertaste da flagelação do teu corpo, o teu corpo se abriu. Então, tu mostraste quem tu és. É impressionante porque se alguém viesse neste momento e me agredisse, eu imediatamente saio correndo e vou procurar um lugar para me esconder, para não ser agredido. Imaginemos-nos quando eu mesmo causo essa autoagressão, essa autoflagelação. Aqui o papel da psicologia é primordial, viu? Que bom que nós temos psicólogos e psicólogas nota 10 que podem nos ajudar a encaminhar um reconhecimento da grandeza e da beleza do corpo. Essa fidelidade da qual falava Paulo VI tem um segundo desdobramento, que acontece no corpo, acontece na beleza do corpo. Por isso eu dizia que a Bia Zambuja é a mais autorizada a falar sobre isto, não? É todo o contexto hormonal corpóreo. É belíssimo quando a gente aprofunda na área de bioética e da genética o papel da hipófise ou pituitária. O papel que cumpre em nós um órgão interno tão lindo, tão maravilhoso. Eu digo que um dia eu gostaria verdadeiramente entrar em diálogo com a hipófise, porque cumpre um papel único no desenvolvimento corpóreo, e especialmente no mundo das emoções. Claro, na encíclica, o Papa
Paulo VI vai dizê-lo em 68 de uma forma bem eloquente, como a corporeidade vai contribuir no amor esponsal, no amor recíproco, na experiência de vida à luz de todas as capacidades orgânicas que o organismo possui, mas que o corpo desenvolve. Quando falo com um casal que quer iniciar o processo de preparação para o método Billings, eu sempre utilizo essa frase do casal Billings. O método exige o reconhecimento do corpo. Então, quando você reconhece o seu corpo, você reconhece todo o âmbito hormonal desse corpo, todos os processos que ele vive, todas as grandezas e também as misérias que dentro desse corpo se desenvolvem. Um quarto elemento que vai ser também abordado no texto nos dá uma luz belíssima. No âmbito do conhecimento, o ser humano começa a discernir entre aquilo que faz parte da sua masculinidade e a mulher da sua feminilidade. O masculino e o feminino no corpo. Há um autor que me impacta cada vez mais. É conhecido como o antidiscípulo de Freud. Se chama Sándor Ferencik. Ferencik diz que no reconhecimento da corporeidade, você vai notando a exterioridade desse corpo à luz daqueles que somos homens e daquelas que são mulheres. Então, essa luz vem a trazer consigo toda uma experiência que, querendo ou não querendo, envolve as nossas próprias decisões. Hoje eu via, por exemplo, depois da celebração eucarística, como algumas pessoas queriam saber, existe um processo imediato, instantâneo, automático, padre, que nos diga que nós somos assim por sempre? Claro que não. A corporeidade vai se construindo paulatinamente. E nessa construção da corporeidade, nós também vamos construindo elementos da nossa própria personalidade que são, além de reais, não são coisas trazidas da magia ou da mágica do mundo, além de reais, elas fazem parte de toda uma forma de ser e de viver. Não é o mesmo, não se expressa da mesma forma a corporeidade na grande São Paulo a uma pequena cidade como Cachoeira Paulista. É evidente. Hoje eu saí a caminhar. As ruas aqui são familiares, uma casa diante da outra. Não foi que ontem eu estava em BH e lá em BH eu vi que tem outra contextura. Claro que sim. As pessoas expressam a sua corporeidade, como vimos na primeira palestra, dentro de um ambiente corporal e dentro de um ambiente cultural que lhe é próprio. Não, hoje eu moro diante do mar, abro a janela e o primeiro que eu vejo é o mar. Isso muda todo o teu dia. Não, hoje eu estou morando em Montreal. Eu me lembro muito bem, quando fui fazer os meus estudos no Canadá, nós chegamos naquela famosa Verglas do 99, não? Tudo congelado. Eu nunca tinha visto tudo congelado, mas tudo, sabe? Chão, estradas, uma coisa impressionante. Para que os carros não começassem a deslizar-se como se fosse um skate, passavam máquinas com aquele sal grosso que ia desfazendo o gelo. Isso cria uma cultura própria do corpo. O corpo que não se expõe à natureza e o corpo que procura uma espécie de resguardo para preservar a sua própria vida. Tudo isto leva consigo esse desenvolvimento. E aqui Paulo VI foi um profeta. O Papa Francisco o disse de uma forma lindíssima no dia em que canonizou a Paulo VI. Paulo VI nos trouxe a todos a possibilidade de refletirmos na profecia do corpo. O corpo que é profeta.
o corpo que anuncia, o corpo que fala, o corpo que se comunica com tudo o que está em volta dele. Então, se a carne se faz corporeidade, ela se faz corporeidade nestes 5 elementos que são vitais para nós durante este aprofundamento e ao longo do nosso estudo e da nossa pregação, tá? O corpo que fala, o corpo que se comunica, o corpo que é reconhecido, o corpo como espaço da emoção e o corpo que na sua emoção se abre para o 5º capítulo deste livro, no 2º volume. Um corpo que vai adoecer. Lembram que no começo falei que o corpo nasce e morre? Pois bem, o corpo, na sua contingência, passa pela dor, né? Digo mais uma vez, evitemos pseudomasoquismos do corpo, evitemos ao máximo tornar-nos dependentes desse corpo, que quase não aceitamos nem que vamos envelhecer, e tomemos consciência da densidade e da grandeza do corpo que adoece, né? Uma pessoa que tem doenças e que essas doenças se expressam com maior frequência e que o tempo vai passando e que muitas vezes vai entrando, entre aspas, em decadência. Um grande amigo meu, uma autoridade no Brasil em geriatria, o Dr. Marcos Cabreira, diz que o reconhecimento dos últimos anos nos leva a perceber que o corpo se modificou. Mas assim, da mesma forma que uma pessoa idosa parece cansada e tem dificuldades para caminhar, dessa mesma forma, uma pessoa avançada em idade não toma decisões inesperadas, não comete quase erros quando decide, porque o tempo lhe ensinou a esperar. O tempo lhe permitiu crescer. O tempo foi lhe dando toda essa configuração que cada vez mais nos ajuda a vencer aquilo que, querendo ou não querendo, nos causa dor a todos. Um dia morreremos. A contextura da morte, a contextura da dor, a contextura da finalização do corpo, já seria válido entrar em outra janela da teologia, que é a escatologia. Belíssimo, porque nós afirmamos, não, a ressurreição da carne. Qual carne? É a primeira pergunta que se deve fazer o cristão. Como entender que este corpo limitado um dia vai desaparecer? E ao mesmo tempo, como poder vivenciar essa realidade tão forte de um caminho que vai se construindo e que ao mesmo tempo um caminho que no finalzinho da vida pareciese como se se fechasse porque o corpo entra em agonia, mas que essa agonia não é finalização da pessoa na sua humanidade e na sua transcendentalidade. Sendo assim, a corporeidade abre um espaço muito lindo. Eu diria que a transcendência está naquilo que João Paulo II já tinha dito de diferentes formas, não? A dimensão antropológica e insubstituível do dinamismo da corporeidade. Naquela belíssima obra, A Teologia do Corpo, João Paulo II vai dizer: ninguém pode ser substituído na sua corporeidade. Ninguém pode ser adulterado na sua corporeidade. Podemos ser relativamente parecidos, mas não somos iguais. E a grandeza do corpo mostra essa imensa diferenciação entre uns e outros. Eu penso que nós temos aqui o grande espaço para um trabalho pastoral, de modo especial, com a juventude do século XXI. E eu sei que já estão vindo as perguntas de vocês, e com as suas perguntas, eu gostaria que cada um de nós se enriquecesse nesta dimensão. Por quê? Porque os jovens do século XXI
precisam reconhecer a grandeza dessa carne que se faz corporeidade. Não ficarmos única e exclusivamente na corporeidade como um espaço, sim da corporeidade como um caminho de transcendência. Então, querida Bia, você que está lá em Cachoeira Paulista, estamos dispostos e abertos nestes momentos para as perguntas que o nosso público, que os participantes a este seminário estão realizando. Estou à sua plena disposição. Se eu puder responder, o farei com muito prazer. Se não, também direi com o mesmo prazer, vamos deixar para outro momento, tá? Muito obrigada, Padre Rafael Solano, por essa conferência. Nós agradecemos. E você que está nos acompanhando, né, pelo YouTube da Canção Nova, o nosso seminário, pode fazer algumas perguntas, né? Nós temos um pouquinho de tempo ainda. Vamos ter uns 10 minutinhos para esse momento de pergunta, e aí encerraremos para a próxima conferência. Padre Rafael, qual seria a relação da corporeidade com a palavra que Jesus diz àquele homem, toma teu leito e anda, que é o título do seu livro, né, que nós estamos lançando, o segundo volume, Do Senhor Não Tem Ninguém? Pergunta lindíssima, viu? Uma pergunta muito linda. Jesus, depois de 38 anos, é a primeira pessoa que dirige a palavra a este homem. E lhe faz uma pergunta muito mais do que relevante. Queres ser curado? E ele começa a narrar, Senhor, não tenho ninguém. Já faz 30... Não, eu só te perguntei se querias ser curado. Quando ele diz sim, Jesus lhe diz, então, sabes uma coisa? Pega este leito que faz parte do teu passado e anda. Talvez tu não sabias, mas as forças estavam nas tuas pernas. Tu podias por ti mesmo levantar-te. Afortunadamente, como acaba de fazer o nosso participante, acaba de fazer a pergunta, a palavra de Jesus tem uma força, tem um poder, tem uma clareza única. Toma o teu leito e anda. Jesus não lhe diz, mantém o teu leito. Guarda o teu leito porque de repente que ficarás de novo doente. Não. Toma o teu leito e anda. Entre aspas, desapareça ou amadureça, mas saia daqui. Isso acontece com muitos de nós, que às vezes temos que passar por momentos críticos na integridade da nossa corporeidade para dizer, eu tenho que levantar-me, não posso continuar aqui, tenho que sair praticamente deste círculo vicioso de 38 anos e verdadeiramente lançar-me a uma vida nova. Muito obrigada pela sua resposta. E nós queremos reforçar, caso você queira adquirir o livro, nós estamos dando a oportunidade para que você possa adquirir pelo nosso site loja.cançãonova.com ou pelo telefone 12-3186-2600. É só você acessar um desses canais e você pode estar adquirindo esse livro para você, para as pessoas que moram na sua casa, muitas pessoas que estão aqui no chat, né, dizendo de onde está Amapá, de Londrina, Jundiaí, muitas pessoas da Pastoral Familiar espalhadas por todo o Brasil, acolher cada um de vocês aqui no nosso seminário. Uma outra pergunta, Padre Rafael, do Dr. Eurico Malagoli. A norma personalista considera a importância da corporeidade na sua formulação negativa? O corpo não pode ser usado? Vamos lá. Sempre temos que pensar com o valor de toda a escola do personalismo de Emmanuel Mounier. Quando o corpo é visto de forma negativa, nós entramos em conflitos com duas atitudes: abusar e usar. O corpo não pode ser nem abusado, nem muito menos utilizado. A grandeza da corporeidade vai dando a cada um de nós a possibilidade de encontrar a beleza desse corpo. Por isso eu dizia
que quando nós exercitamos o valor da nossa sexualidade na antropologia integral, o primeiro que emerge em nós é sermos pessoas. Bem antes da nossa sexualidade, estamos nós como pessoas. E esse é um ponto que nós não podemos jamais perder. Agora, se alguém abusa do teu corpo, ou se você permite que alguém abuse do teu corpo, esse alguém te está usando. E na sexualidade nós temos que ter muito cuidado com isso, precisamente para evitar qualquer tipo de catástrofe afetiva, para evitar qualquer tipo de delito que pode acontecer quando uma pessoa se aproveita de um outro, menor, não menor, adulto, porque as pessoas às vezes dizem assim: olha, eu mantenho esta relação de casado, de noivo, de namorado, de amigo, sei lá, mantenho esta relação para evitar problemas. Então, tudo o que ele me pede, tudo o que ela me pede, eu ofereço e dou tranquilamente. Isso não é sadio. Isso não é humano. Isso não é digno, nem para ti, nem para a pessoa que tu dizes amar. A grandeza do corpo está na sua dignidade, que não pode ser manipulado e muito menos usado por alguém. Essa visão que muitas vezes se torna laxista, quer dizer, essa visão que muitas vezes nos dizem: no final das contas quem manda no meu corpo sou eu, está se espalhando em muitos ambientes e traz graves consequências no futuro. Obrigada, Padre Rafael Solano, também ao doutor Eurico que fez a pergunta. Temos também a pergunta do Daí José, uma sobre o método Billis, nós vamos estar falando na próxima conferência. E sobre esse tema da corporeidade, ele pergunta assim, aliás, ele argumenta, né? Percebo que não fomos educados para conhecer o corpo. Como podemos educar nossos filhos neste aspecto? Que coisa linda, gostei dessa sua colocação, sabe? Não somente você percebe que não fomos educados, hein? Eu também percebo e penso que todos nós tristemente percebemos que não fomos educados para viver a corporeidade. Uma coisa maravilhosa que você pode oferecer aos seus filhos é a liberdade de expressão, o diálogo que se abre para um encontro cada vez melhor. Quando uma pessoa está crescendo e tem a companhia do seu pai e da sua mãe na descoberta da corporeidade, essa pessoa vai tornar-se muito mais segura. E vai perceber que a sua corporeidade como dom é uma realidade vastíssima para aquilo ao qual eu me referi. Relacionar-se através da corporeidade denota maturidade em todos nós. E quando nós atingimos esse elemento, nós não nos sentimos agredidos quando por alguma razão alguém nos rejeita. Que é um problema muito sério, sabe, Odair? Veja, um trabalho lindíssimo que eu estou tentando fazer na minha vida e na vida das pessoas com as quais eu convivo. Poder lidar com serenidade diante da rejeição. Porque no século XXI nos estamos tornando dependentes do gostei e do não gostei, sabe? Então, você gostou do jeito que eu falei? Você gostou do jeito que eu me vesti? Você gostou do jeito que eu me expressei? Então, se tem muitos gostei, beleza. Mas se aparece de repente alguém que coloca não gostei, deve ter as suas razões muitas vezes para colocar um não gostei não de você. Estou dizendo que não gostei mesmo daquilo que você está dizendo, porque eu também concordo com você. É algo que me fere, é algo que me dói. Então, a nossa corporeidade não pode ficar no ramalhete de observações que a rede social nos oferece. Essa corporeidade tem que ir avançando, progredindo e especialmente se conhecendo cada vez mais.
Muito obrigada, Padre Rafael. Uma outra pergunta é como fazer essa integração, né, com relação ao corpo, à alma e ao espírito, e uma visão talvez de que o corpo é algo que não nos faz mal, precisaria ser mutilado, enfim, como integrar essa realidade no ser pessoa? O primeiro que você tem que fazer é um bolo de laranja bem gostoso, sabe? Como integrar esse creme da laranja em cima da massa. Ah, fica delicioso, hein? Fica tão gostoso que a laranja sozinha não serviria de nada. E a massa sozinha também não serviria de nada. Tem que ter essa coberta de laranja bem gostosa que molha o bolo, hein? A nossa vida é assim. E, sobretudo, a integralidade do ser acontece na medida em que você vai dando passos diante daquilo que você é, não diante daquilo que os outros estão lhe propondo. Num século tão crítico como o nosso, num ambiente tão poluído como o nosso, os primeiros responsáveis da nossa aceitação corporal somos nós mesmos. Progredir nessa aceitação é sinônimo de grandeza, mas ao mesmo tempo é sinônimo de maturidade. E, por exemplo, se nós víssemos tudo isso à luz do Evangelho, nós vemos que Jesus fez uns momentos radicais da sua aceitação como Filho de Deus, como homem da Galileia. No primeiro volume da trilogia Jesus de Nazaré, o Papa Emérito Joseph Ratzinger Bento XVI faz uma descrição belíssima da consciência de Jesus. Como Jesus foi adquirindo a sua consciência. Como essa experiência de saber ser filho de Deus foi tornando Jesus diferente. Então, isso mesmo acontece com todos nós. E vamos progredindo na conscientização, mas ao mesmo tempo na experiência de amadurecimento da aceitação daquilo que somos. Muito obrigada, Padre Rafael Solano. Nós queremos agradecer a sua presença no nosso seminário, por essa conferência sobre a carne se faz corporeidade, lançando aqui o seu livro, né, o segundo volume, Toma o Teu Leito e Anda. E nós vamos dar novamente mais um intervalo, né, no nosso seminário. Nós vamos voltar às 9 horas para nós termos a segunda conferência. Então vamos dar um break rapidinho e às 21 horas nós voltamos para encerrar o módulo 1 do nosso seminário Sexualidade e Família.